Eu senti de gravar e eu vou gravar. Porque o que Deus manda, não sei olhar para a câmera, a gente não tem esse dom. Creio que Deus vai enviar pessoas para me ajudar, me orientar, me ensinar. A que ângulo olhar, não entendo. Esse é meu nome muito bom, mas se for da vontade do Senhor, Deus vai prover um melhor, porque Deus dá um melhor. E nessa vida, gente, minha, de caminhada, nessa trajetória, essas marcas aqui, de velhice, eu não sou velha não, sou nova. Hoje não tô nova, né? Vou falar a minha idade aqui porque eu não tenho vergonha de falar, porque pra mim eu venci. Eu tenho 44 anos, aos meus 16 eu caí, assim, comecei a beber. Ali eu conheci o cigarro de baia, que eu não sei nem o que chama aqui na cidade de vocês, quem tá vendo aí. Ali conheci pessoas que já eram mais novas do que eu, mas tinham mais experiência do que eu, no mundo errado. E aí eu passei um ano andando na noitada, bebendo só refrigerante, porque eu fui criada com temor de Deus na igreja. Sempre tive sonhos, trabalhei de nova, desde meus 10 anos. Nossa família é uma família pobre. Desde meus 8 que eu sei que ia vender coisa na rua, porque às vezes eu tinha necessidade de comer coisas que nem em casa não tinha. Meu pai é família humilde. E ali eu peguei, nessa trajetória, eu saí de casa para morar, porque eu era empregada doméstica e morava no serviço. Naquele tempo não existia esse negócio de idade para trabalhar. E fui trabalhar e morar no serviço. Porque eu sempre tive problemas com a minha mãe. Sempre age. Se tem mães me ouvindo aqui, pais me ouvindo, se seu filho está tendo conflito com você, se preocupa. Porque não é ele. É o inimigo colocando para ter intriga entre as famílias. E lá em casa houve esse conflito e eu e minha mãe não se entendia. Minha mãe não me entendia, eu não entendia ela. E o inimigo foi usando aquilo. E eu fui tomando raiva, acabei saindo de casa, né? Fui morar no emprego. Dali o diabo é estratégico, né? Ele é muito veraz, ele é muito sagaz. Preparou amizades, porque ele já estava longe dos pais, longe da família, porque aqui não precisava de autoridade, de pai liberar, né? Quem é dos anos 80 sabe. Você saía de casa, você trabalhava, ninguém lidava com você ter lá, não tinha nada disso. Trabalhei, era boa, os meus patrões eram ótimos para mim, muito bons, me tentaram me dar conselho. Quando eu conheci essas amizades, meus patrões tentaram me aconselhar, mas eu já estava tão envolvida, porque o mundo já estava começando a me ganhar, aquela tristeza, sabe, que eu sentia. Aquela falta que sempre todos nós temos uma falta de algo, que é só Jesus que preenche. Mas naquele tempo eu era adolescente e com isso eu comecei a conhecer o mundo. Pensei que ia passar uma noite forró, que ia passar, sentir liberdade, andar sozinha à madrugada, conhecer exposição de Moriaé, shows de Moriaé. Lá ninguém manda em mim, eu sou a dona do meu nariz. E ali eu fui conhecendo pessoas e fui me envolvendo, até o ponto de eu conhecer as drogas, a bebida veio primeiro, a cerveja. Odiei a cerveja de primeira, porque cevada é ruim, mas depois a gente vai acostumando, porque o diabo faz a gente acostumar com coisa ruim. Deus não dá nada ruim, mas o diabo dá. Mesmo a cevada sendo ruim eu não ter gostado, o cigarro também eu não ter gostado, eu passei a gostar. E ali eu fui caindo, depois fui para conhecer Piumica, que na época Piuma tinha carnaval fora de época. E ali eu fui pegando mais gosto pelas noitadas. Aqui tinha uma cachoeira que se chamava Cachoeira de Sossego, muito famosa. Todo mundo ia para lá pela semana, carfarreada, e eu fui me afundando. Fui embora, aí fui conhecer o Espírito Santo, dar o carnaval, eu fui passar o carnaval. Aí lá, mais de 2 anos frequentando aquele lugar, e andando e vindo pra minha cidade. Eu conheci pessoas boas e conheci pessoas ruins.
E nesse meio tempo eu engravidei do meu filho mais velho. Meu filho mais velho é capixaba. E ali uma família tentou me acolher, que é os avós do meu filho. Morei com o filho dele, mas não deu certo. Porque quando eu tive meu filho, meus pensamentos começaram a mudar. E o pai do meu filho não quis mudança, mas eu quis mudar. Quando eu larguei, eu sempre trabalhando para criar meu filho. Mais uma vez eu conheci pessoas ruins. Pessoas sem ruins nada, pessoas que também merecem Jesus também. E ali eu fui me afundando, voltei a usar droga. Só que sempre Deus usava vasos para me cercar e falar que tinha uma grande obra na minha vida. Perdi uma amiga assassinada, vi pessoas morrerem. E Deus sempre falava, de você eu cuido. E com isso a vida foi modificando meus pensamentos, minha vida, até um dia que aconteceu algo, que eu vi que as amizades me abandonaram no momento que eu mais precisei, que eu estava no fundo do poço, quando eles viram que eu estava no fundo do poço, porque na hora que eu estava na mesa bebendo, tinha um monte de amigos, né? Mas na hora que eu caí numa cilada lá, todo mundo ficou com medo, me abandonaram. E ali eu vi que aquelas colegas, só uma que ficou do meu lado, que me deu o conselho, ela não vai para a igreja, e ela é ímpia, tá? Ela não conhece Jesus, porque eu já evangelizei ela, mas naquele momento ela foi usada por Deus, eu chorando dentro do meu banheiro, tomando um banho, falando como é que eu vou fazer da vida, porque eu estava no fundo do poço mesmo, pessoas me querendo fazer maldade. E ela falou, vai para a igreja. Eu fui. Teve um amigo que é o Cristiano, tá morando em Esconde Rio Branco, sempre me levava para uma igreja de Assembleia. E quando eu me vi sozinha, eu falei, eu vou lá naquela igreja. E chegou lá, Deus usava muito a missionária Ana, que era da igreja do pastor Jailton, daqui de Muriaé, no Franco Suíço, no bairro Franco Suíço aqui de Muriaé. E ali eles começaram a trabalhar comigo, porque tinha muita coisa para tirar. E Deus foi me limpando, depois eu fui para outra igreja, que é a igreja primitiva, que me abraçou também. E ali Deus assim me levou para lá para me aprender a trabalhar na obra de Deus, que Deus que tinha um propósito na minha vida de me usar. Casei, essa pessoa me ajudou a criar meu esposo, né? Criar meu filho mais velho. Aí eu tive esse Warley, esse ruivo. O Warley nasceu cheio de problema, com sopro, Deus começou a me apertar. Porque as coisas começaram a ficar fáceis, eu comecei a afastar da presença de Deus, assim, não ir pra bagunça, mas não ir na igreja, acomodar. E ali eu fui acomodando, Deus me estreitando, que é a chamada de Deus na minha vida. E eu peguei, depois de... A minha mãe faleceu logo em seguida, naquele ano. Minha mãe faleceu... 2000 e... O ar tá com um ano e pouco. Minha mãe tem acho que 11 anos de morte. Deixa eu ver. 2015, 2014, eu não lembro direito do ano, não. Sei que perdi minha mãe. E nesse tempo eu e minha mãe ficamos muito unidas quando o Arlen nasceu doente. O Arlen nasceu em 2013, muito doente. E minha mãe falando, se Deus tirar, Deus é Deus. Que o Arlen passava tanto mal, gente. Parecia que ele ia morrer. Ele tinha refluxo, sopro, um monte de problema. E tinha vezes que o Arlen parecia que ia embora. Mas Deus me tinha me feito uma promessa. E quando o Arlen fez 2 anos, Deus curou. Fui fazer um exame. O médico falou, você crê em Deus? Você crê na cura? Eu falei, creio. Então seu filho está curado. Realmente está curado, porque há pouco tempo eu voltei a fazer o mesmo exame que o médico dele pediu. O doutor Diogo pediu. E ele constou lá que estava fechadinho o exame dele. Eu mandei olhar, porque ele fez, eu esqueci o nome do exame que faz. Que o Arlen começou a ter arritmia, mas a arritmia do Arlen é de ansiedade, o mesmo problema meu. E ele pegou, o Arlen é muito ansioso, igual eu mesmo, e ele pegou e mandei olhar e estava fechado. Então quer dizer que Deus curou de verdade, Deus não cura de mentira. Se Deus falou,
usou aquele médico lá atrás para falar comigo que Deus, se eu creio que Deus curava, muitas pessoas tentam botar assim, será que se beneficiou mesmo? Então, assim, eu mandei a mulher olhar, porque eu sempre onde eu passei, no Rio, nas igrejas no Rio, quem me vê que vai saber, eu sempre falei que Deus curou o meu filho. Então, Deus curou mesmo, porque eu voltei a fazer o exame, pouco tempo de tanto ouvir os outros, e tá curado do sopro. Mas o Arlen era uma criança diferente. Aí veio até eu descobri que o Arlen era autista. Leve, mas o leve não tem nada, gente. Leve, porque você olha pro Arlen, os outros olham, esse menino não parece, mas só eu sei como parece. Quem convive dentro de casa sou eu. Ele é uma criança linda, é um menino lindo, lindo, sempre foi lindo, nasceu lindo. Ruivo dos olhos, nasceu com os olhos azuis, agora tá verde. Uma criança linda, mas tem alguns transtornos nele, sim. E eu preciso ser forte nesses momentos, porque se eu for ver os outros, você tem que fazer isso, vai dizer que eu não faço nada. Eu faço o que Deus manda. Deus mandou abraçar ele, eu vou abraçar ele. Deus mandou eu corrigir ele, eu vou corrigir ele. Quando Deus falar comigo, falar com os outros, não dá ouvido que os outros falam dos seus filhos. Dá ouvido ao que Deus fala do seu filho. Se Deus falou que seu filho é bênção, ele vai ser bênção. O seu filho pode chegar drogado na sua casa. Se Deus falar que ele vai virar um pastor, que ele vai virar um servo de Deus, que ele vai cumprir, porque cumpriu na minha vida. Porque muitas vezes eu cheguei drogada dentro de casa e meu pai sempre me recebia de braços abertos. E meu pai falava assim, um dia você ainda vai botar uma aliança nesse dedo. Eu falava, é ruim, não caso nunca. Casei, e eu ia casar só no civil. Quem me conhece sabe que eu casei na igreja. Eu casei no civil e Deus Deus para honrar a palavra dele, eu casei também na igreja. Para cumprir aquilo, a minha rebeldia era tão grande que eu falava assim, eu não sou mulher de um homem só. Olha só como o capeta usava a minha boca. E Deus falava assim, meu pai falava assim, pois você vai ser. E assim tem sido a minha vida. Tenho cuidado dos meus filhos. Tive outro filho que é o Marcos Rian, que é o que mais aparece, porque o Rian, ele tem TDAH, e em TDAH eu gosto de falar, eu sou faladeira também, eu também tenho TDAH. Então assim, ele puxou mais eu, ele é mais comunicativo. Então o Rian aparece mais nos vídeos. O Arlen, quando ele quer aparecer, vocês podem ver que eu deixo ele aparecer. Mas quando ele não quer, eu não forço ele. Quando tem dia que ele mesmo quer aparecer, ele me ajuda a editar os vídeos, ele é muito inteligente. Mas quando ele não quer, você pode ver que tem dia que eu viro a câmera assim, ele vira a cara, ele abaixa a cabeça. Vocês vão ver vários vídeos aí atrás. Tem dias que ele mesmo pega e filma. Mas quando ele quer. Agora o Rian não, o Rian eu posso virar a câmera porque o Rian sempre quer. Para não ficar longo, eu vou fazer a segunda parte desse vídeo.